Boa tarde a todos. Vamos começar nossa reunião. A princípio, hoje, nós estaríamos com seu José Maria. E aí ele teve a gentileza de trazer a Neuza, a Donda, que está entrando no Zoom, acho que pela primeira vez. Por isso, a gente, né, tem a paciência de... Todos nós passamos por isso. É difícil, mas estamos conseguindo. A reunião de hoje terá a prece inicial do nosso querido Ademir, o áudio do seu Carlinho explicando sobre a casa, a exposição com José Maria e Neuza Aparecida, a mentalização e a fluidificação das águas com a Mandina. Depois nós vamos ter perguntas no chat e a prece final a gente vai pedir a Neuza também para fazer. Antes da prece inicial, eu vou ler a lição 5 do livro Fonte Viva, Com o Amor, pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária, no capítulo da resistência. Entretanto, sobretudo, isto é indispensável, revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor, a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha por um mundo melhor. E agora, nós vamos pedir ao Ademir para fazer a nossa prece inicial. Queridos irmãos, vamos levar nosso pensamento alto, fazemos a conexão com o plano espiritual. Querido Deus, de amor e bondade, Jesus, fraternamente, queremos agradecer, Senhor, uma bendita oportunidade de quarta-feira, nosso querido Rei. Este caráter virtual, haja vista os momentos difíceis que passa toda a nossa sociedade. Queremos pedir por todos os presentes, encarnados e desencarnados,
Pois bem sabemos que estamos acompanhados de amigos espirituais, oportunidade para participar desse banquete espiritual. Queremos rogar a presença dos bons espíritos, bem implorar a presença do patrono de casa, do doutor Adolfo, evento, pelo estudo da tarde, que os mesmos possam ser bem intuídos e que as suas palavras sejam definitivos em nossas vidas. E a teu nome, em nome de Maria Santíssima, sobretudo em nome de Deus, Pai de amor e bondade, nós pedimos a sua permissão para iniciarmos a reunião virtual nesta bendita tarde de Deus. Eu dou a palavra à companheira Valéria, coordenadora. Então, a gente vai fazer uma apresentação. Eu vou pedir para que o senhor José Maria comece a fala e se apresente a Neuza e pode começar a contar as histórias tão bonitas para que a gente possa compartilhar com esses exemplos edificantes. Liga o seu microfone, por favor. Seu microfone está desligado. Agora ligou. Ligou? Isso, tá pode ouvindo? falar. Então tá bom. Muito obrigado. Bom, sou José Maria, sou de Uberaba, nasci aqui em Uberaba. Como que nós chegamos no Chico? Foi a pergunta que você pediu que nós respondêssemos, né? É a minha mãe. Minha mãe era médium desde os 14 anos de idade. Naquela época era um tanto quanto complicado, porque precisava que Uberaba de uma carteirinha tirada na delegacia. O delegado tinha que autorizar a pessoa dar passe ou trabalhar numa casa espírita. Então, a minha mãe, quando o Chico veio, foi lá trabalhar no Chico. E eu era o caçula dos homens. Abaixo de mim só tinha uma moça. Eu tinha mais ou menos 10 anos, 11 anos. E eu era a companhia dela. Então, eu ia com ela, porque lá no Chico sempre terminou mais tarde. Então, voltava. Naquela época não tinha ônibus, não corria depois das 11 horas. Então, eu era a companhia dela. E assim nós ficamos acompanhando ela lá no Chico. Ao sábado, ela ia lá para cortar cabelo. Ela cortava cabelo dos meninos. E eu ia para ajudar. Eu me lembro que eu punha um caixotinho para me subir, para alcançar na cabeça dos meninos para poder cortar com aquelas máquinas de mão. Então, foi assim que nós conhecemos. E a Neuza é companheira desde essa época. Nós era criança, brincava lá no pátio. Enquanto tinha os trabalhos, nós corria e brincava no pátio da Comunhão Espírita Cristã, que o Chico foi para lá primeiro, né? Então, foi dessa forma que eu conheci o Chico, acompanhando a minha mãe, né? E dessa época para frente, nós tivemos a idade de juventude, nós tivemos um tanto quanto ausente dos trabalhos, mas voltamos logo em seguida, né? E começamos a frequentar. E trabalhava na sexta e no sábado. Às vezes, no domingo, quando a dona Yolanda César vinha, o Chico fazia umas psicografias lá em Perópolis, e a gente ia junto, acompanhava, né? E sempre a Neuza junto. A Neuza é uma irmã, né? De infância. Uma irmã verdadeira, né? Nós somos amigos. É interessante que outro dia nós estávamos pensando porque nós nunca contrariamos um ao outro nesses quase 60 anos de convivência. Mesmo contrariado, às vezes não gostando, a gente não falava nada. A gente fazia. Então, é esse companheirismo, é essa amizade verdadeira, né? E Neuza. E Neuza acompanhou muito o trabalho do Chico. A Neuza
ia muito na casa do Chico, teve muita relação com ele, tinha um cuidado, uma cautela com o Chico, né? E o Chico adorava isso, porque era difícil uma pessoa ir lá sem o interesse de receber. E Neuza era essa, que não ia para receber, ela ia para dar o que ela tinha, né? E sempre deu, até hoje, né? Ela faz a mesma coisa, procede da mesma forma. Então, isso daí foi o início nosso no Chico, né? Agora, falar do Chico é muito difícil, porque a gente só pode falar aquilo que conseguiu enxergar. Que muita coisa a gente não viu, aconteceu, mas a gente não conseguiu entender. Mas é muito importante. Eu aprendi muito. Eu falo com meus amigos da época, né? Que eu e Neuza é lá da comunhão, né? Do tempo do Valdo, do tempo do Dr. Madeira, da Dora, da Dalva, da Sônia, da Tia Elite, que era irmã de Eurípides Balsanufo, né? Que fazia a sopa aos domingos. Seu Agnello, da livraria, né? Eu lembro, até hoje eu sinto saudade do cheirinho do café e da rosca, porque depois da peregrinação, então parava na cozinha, servia um cafezinho e uma rosca para nós. E essa rosca vinha da padaria do seu Agnello, né? Então, nós somos desse tempo lá, né? E de lá para frente nós fomos acompanhando, né? Muitos trocaram, mas só o Chico que não trocou, só ele permaneceu. A maioria vinha, né? Ficava aquele tempo. Da turma mesmo lá, eu acho que tem o Eurípides, a Neuza e eu, dos antigos, né? Daqueles mais antigos. Essa turma. Agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, contar a passagem do Chico, eu posso contar aquelas pessoais que são minhas, né? Que eu vivi. Eu me lembro. Vamos começar primeiro falando dos outros espíritas, para depois chegar no Chico. Sim, tá bom. Antusa, doutor Inácio, como é que foi o seu encontro? O Uberaba teve um celeiro de cristãos impressionante, que eu chamo os espíritas de antigamente. Hoje não tem nada parecido com aquela turma. Seria Antusa, professor Odilon Fernandes, doutor Inácio Ferreira, dona Maria Modesto, Sr. Durval da Farmácia, vô João e vô Lázaro, Antusa. No caso da Antusa, eu, por exemplo, estudei num colégio, na época chamava Escola Normal Oficial de Uberaba. Depois, hoje, é Castelo Branco. Então, eu fiz o meu ginasial lá. Então, o meu lanche, todos os dias, de segunda a sexta, era ir na Antusa tomar passe e água fluida. Então, nós fizemos uma amizade muito grande. A Antusa era excepcional. O Chico disse que a experiência dela em passe adquiriu um nível tão importante que, a hora que ela dava o passe, diz o Chico, os espíritos punham uma lente espiritual nela, que ela via o corpo físico e espiritual como se fosse uma radiografia e localizava os pontos que estavam atingidos. E diz ele que era tal confiança e tal experiência dela, porque deu passe tantos anos, que ela mesma é que escolhia a qualidade do fluido e a quantidade a ser aplicada. Então, é difícil você ver isso em um médium. Eu, por exemplo, não tenho notícia de nenhum médico que conquistou isso daí. E eu sou uma testemunha, né? Porque eu convivi. Por exemplo, uma vez eu estava deitado de bruços na cama, descansando, né? Já de noite, e eu senti um choque nas costas. Foi um espírito que deu um choque nas minhas costas, e aquilo ficou como um punhal na altura do pulmão. De manhã cedo, porque lá dá passe das 7 até às 10 da manhã, todos os dias. Sim. E eu fui lá para tomar passe, porque eu não estava aguentando nem respirar mais, de tanta dor. E coincidiu, porque não era só a hora que dava passe, nós entrávamos, era um bagalauzinho baixo, de telha antiga, e o piso era tijolo, esse tijolo de pó de mico, que nós chamamos.
e banquinho de madeira, um toquinho com a tábua fincada. Era aí que dava passe. E eu sentei, quando eu sentei, entrei, sentei, aí ela ficou de frente e veio e me deu o passe. Ela deu o passe, ela começou a dar o passe, já levou a mão lá nas minhas costas. E fez assim, aquilo foi aliviando, aliviando, passou a dor. A hora que acabou de terminar o passe, ela disse que ela não falava, mas comunicava, ela era muda. Ela era surda, não aprendeu a falar. A gente esteve, a Alessandra, sobrinha da Antusa, filha da Alice, esteve com a gente, contou e emocionou muito as pessoas que não conheciam a Antusa. Pois é. Aí ela fez assim para mim, ó, não fique com raiva. Então foi a raiva que possibilitou aquele choque que eu tomei. Então, eu e a Antusa era interessante porque eu levava muita caravana, ela não atendia o sábado. Mas como era eu e as caravanas repetiam para levar lá, eu levava, ela atendia. E eles achavam engraçado, porque nós conversávamos o tempo inteiro, eu e ela, e ríamos. Porque eu entendia ela e ela me entendia na encenação, né? E um fato muito interessante, com o Jerônimo de Ituiutaba. O pessoal que ia lá, ela tinha muitas plantinhas, e lata de extrato de tomate, copinho de iogurte. Ela cuidava, antes de dar o passe, às 7 horas, ela aguava aquilo tudo, né? E as pessoas que iam lá gostavam de tirar foto ali no meio daquelas plantas. Até hoje, vez, né? Até hoje a gente tira foto nas plantas da Antusa. Isso. Então, o Jerônimo tinha ido lá e tirado uma foto. E veio para visitar o Chico. Quando o Jerônimo vinha, depois que despedia todo mundo, o Chico saía lá fora porque o Jerônimo estava na máquina, não tinha jeito de entrar dentro da porta. Sim. E ali tinha uns 10, 15 minutos de conversa maravilhosa. Aí, eu me lembro certinho que eu estava de braço dado com o Chico, de um lado, o Tipê do outro. Aí o Jerônimo apresentou uma foto tirada lá na Antusa, que aparecia 2 imagens ao lado dele. Aí ele falou, Chico, eu tirei a foto lá na Antusa, eu acho que esses daqui são meus obsessores. O Chico pegou a foto, olhou assim, eu olhei a foto, os rostos que parecia 2 cabeças de sicuri. Você só sabia que era humano por causa do olho. O olho era humano. Certo? Aí o Chico olhou para mim assim, deu um sorriso característico e disse assim, mas Jerônimo, eu prefiro pensar que são seus protetores, que tomaram essa forma para te proteger. Eu pensei que o Chico não tem jeito, não desagrada ninguém. Porque, na verdade, o Chico falou a verdade. Porque depois você vai ler André Luiz, então conta que tem obsessor que pagia o obsidiado, não deixa nenhum outro chegar perto. Então, aí, eu prefiro pensar que ele estava te protegendo. Agora, o senhor falou de Jerônimo, explica para quem não conhece quem é Jerônimo. Jerônimo é um médico de Ituiutaba, né? E ele se tornou espírita e começou um processo de degeneração do corpo físico, paralisia. Foi paralisando, ao ponto de paralisar tudo. Ele mexia praticamente com a boca, quase que só, né? Ele tomava, na média, 10 Isordine debaixo da língua por dia, por causa dos ataques cardíacos. E nós lembramos outro fato aqui. Ele vinha na maca, então tinha uma maca, ele carregava ele na maca. Aí chegou para o Chico e falou, Chico, um pessoal não sei de onde está me chamando para mim ir lá, para moldar uma maca para mim, toda, né, confortável e tudo. O que você acha? O Chico falou assim, Jerônimo, se eu fosse você, ficava com essa mesma. Não trocava de maca, não. Porque, na verdade, você vê a maca, é uma liteira. Ele é lá do tempo de Roma, né? Daqueles, vamos dizer, políticos, né? Que saía nas liteiras, né? E ele veio para resgatar daquela forma, né?
E ele reclamava da condição física dele? Nunca ele reclamou. Porque a gente reclama até do machucadinho do dedo do pé, né? Uma dor de cabeça, não sei o quê. Nunca ele clamou. Sempre com palavras de esperança, sempre sorrindo, alegre. Né? A resignação dele era impressionante. Quer dizer que ele chegava de maca nas casas espíritas? Sim, de maca. Ele não saía da maca, não tinha como, ele não sustentava o corpo. Né? Não tinha forças nos membros. É igual eu falei para você, pouco ele mexia com a cabeça e a boca. Mas o braço, as coisas, ele não mexia. Então, isso daí. E eu aprendi muito com o Chico. Vou contar um fato, esse daí não está escrito em lugar nenhum, porque aconteceu comigo, então não foi relatado em nenhum livro. Era sexta-feira, começava o trabalho aproximadamente 1h, 1h30 da tarde, e estava uma turma de São Paulo, uma caravana de São Paulo. E eu sentava o Chico, a Neuza, a Terezinha e eu, sentava do lado, de frente, na mesma fileira. E eu ficava perto, encostava no braço da cadeira para me ouvir, para me aprender. E uma senhora, que se dizia médium, interrompia a fila para perguntar uma coisa para o Chico. Quando ela perguntava, eu ficava pensando comigo assim, meu Deus, mas ela disse que é médium, isso daí está no livro tal, assim, assim, de André Luiz, a resposta. Tá. Passava aí mais uns 10, 15 minutos, ela vinha de novo, interrompia a fila de novo. E aquilo foi me irritando. Eu fui ficando nervoso com aquilo. Aí falei assim, não, eu vou lá fora, vou respirar um ar um pouquinho, aí depois eu volto. Senão eu vou responder essa média e eu não tenho nada que responder. Nessa foto aí que eu estou mostrando, o senhor está do ladinho dele, é por isso que o senhor ficava nervoso, né? Nervoso com aquela pessoa aí, interrompendo a fila. Tô vendo, é nessa época aí. Eu achei ruim porque era uma fila, as pessoas ficavam lá, às vezes, um dia na fila, e mães, né, com dores, com a perca do ente querido. E eu achei ruim dela ficar interrompendo, para fazer pergunta que estava nos livros. E ela se dizia médium. Tá, eu voltei, sentei do lado do Chico e falei, não, mas peraí. Se o Chico tem paciência, é porque a paciência existe. Agora eu quero saber como é que ele faz para ter essa paciência. E eu não falar isso, eu estava com o braço encostado. Ele sentava numa carteira de escola, com aqueles braços. E eu estava com o braço encostado no braço dele. Eu falei, mas eu estou incomodando o Chico. E fui devagarzinho, e puxei o braço. E ele conversando com a mãe. A hora que ele terminou, ele virou de lado e falou assim, Zé, pode deixar o braço aí, meu filho. Porque quando eu estou conversando com essas pessoas aqui, elas estão com tanta dor no coração que elas me disparam um choque de energia de mais de 380 volts. Se eu não dividir com vocês, eu não suporto. Olha que era o Chico. Eu achei que estava incomodando ele. E achei que ele não ia perceber também. Né? Olha que inocente. Bom, aí passou a sexta-feira. Veio o sábado, a peregrinação, depois à noite, as mensagens. E na hora de ir embora, o Jerônimo estava lá. Então, nós fomos. A hora que nós estávamos voltando, em frente à mesa, trabalho, um jovem casal de Goiânia disse assim à esposa, o maior sonho da minha filha é tirar uma foto com o Chico. Eu olhei a menina, uma menina de 3 anos. Eu falei, bom, o Chico não está tendo força nos membros, por isso nós estamos apoiando ele aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essa criança no colo, suspendo ela e tiro o corpo, porque eu não tenho nada que sair nessa foto. Essa foto não é para mim. E fui largar o braço dele para pegar a criança. Quando eu fui largar, ele segurou. Segurou, olhou para mim e falou assim, mas, pois é, Zé, quando a gente tem um amigo que não está na altura da gente, a gente não pode querer que ele suba até onde a gente se encontra, não. A gente tem que descer aonde ele se encontra. E ajoelhou e tirou a foto com a menina.
respondendo às minhas inquirições da sexta-feira. Respondendo aquilo que eu pensei, aonde ele encontra a paciência? É isso, se iguala com o outro. Nunca se considere mais do que ninguém. Quando você está conversando com a pessoa, se você quer que ela se entenda, você tem que igualar ela. Aí eu fui projetando aquele pensamento. Falei, nossa, não é verdade? Não foi isso que Jesus fez conosco? Viu o nosso sofrimento, a nossa ignorância aqui? Ele podia falar assim, ó, sobe aqui aonde eu estou, é aqui que vocês têm que vir. Mas subir como? O que ele fez? Desceu até nós, para nos impulsionar. Viveu como um de nós, para poder saber nos ensinar. Então, esta aí é a ciência do Chico. Cada pessoa que ia conversar com ele, ele igualava aquela pessoa. Nunca ele se punha em superioridade. Sempre de igual para igual. Então, foi muitos casos que nós aprendemos assim. A Neuza deve ter um manancial de casos, né? Neuza, eu queria muito, e muitas pessoas aqui e outras que estão chegando, que ainda não estão podendo vir, estão falando sobre essa foto aqui. Como é que eram as reuniões nesse abacateiro? Como é que é? Você pode contar para a gente? No abacateiro? Sim, eu estou mostrando a foto do abacateiro. Sim. O microfone não está muito bem, não deu para ouvir. Olha, a sombra do abacateiro, para o nosso coração, mas primeiramente eu quero cumprimentar a todos que nos ouvem, né? Pedindo a Jesus a envolver os nossos corações nessa tarefa de tanta valia. E volto a dizer, a sombra do abacateiro foi o maior congresso que eu já assisti em minha vida. Foi um templo de Deus no nosso tempo. O evangelho exposto por Chico Xavier, depois de tantos amigos que falavam e discorriam sobre o evangelho, era aquele que até o silêncio brigava para ver quem ia calar primeiro. Eu vendo Zé Maria falar que eu tenho muitas histórias, está tão cristalizada em nós que precisa ser perguntado mesmo, porque vem a galope às vezes os pensamentos, mas as nossas expressões traz a emoção que parece que o momento nós estamos vivendo lá com Chico Xavier. Eu tinha, nos últimos anos, a tarefa de levar o evangelho. E nesse abacateiro, dos beija-flores, os pássaros, as folhas secas dançavam sobre nós, quantos evangelhos foram trocados, porque o pessoal queria trocar comigo, me dar um novo para levar o que estava na mão de Chico Xavier. Tamanha era a moral desse nosso Cândido. Eu tenho consciência que, para agradecer esse Cândido, nós temos que lutar muito e dar uma capinada dentro de nós e que esse carpir seja feito com o Evangelho de Jesus, para que a sombra do abacateiro tire a nossa sombra da ignorância. Como é que era o trabalho de vocês na Casa da Prece, que não era a Casa da Prece, era o grupo. Como é que começou? Me conta. Fala os nomes das casas primeiro. Primeiro era a comunhão, né? Sim. Comunhão espírita cristã, pelo Chico. Começou numa cisterna, no barraquinho dele. São coisas que, se a gente for contar a história, não vai dar por esse tempo, né? Depois, sim, por uma distonia dos companheiros, ele anoiteceu na comunhão e amanheceu no grupo espírita da prece. E ali, sem telhado, sem uma árvore qualquer, o evangelho foi lançado. Estamos lá até hoje e garantido por essa paz que todos os companheiros que vão ali, inclusive como você, traz as vibrações para todos nós, para ficar de pé, todos nós que acreditamos no bem maior, que é Chico Xavier. A Casa da Prece, para nós, é um santuário. É um ninho que cada vez chega mais um. E nós estamos garantidos por esses irmãos que chegam. As pessoas falam, né, do sentimento que nós temos com o Chico, né? O Chico
é um exemplo. Ele falava, ele viveu o Evangelho de Jesus. Como é que é esse Evangelho? Essa não é idolatria. Eu queria que você falasse sobre isso, porque às vezes algumas pessoas falam, mas Chico não é Deus, Chico não é Jesus. Claro que não. Como é que é isso? Como é que é esse sentimento? Por que esse amor a Chico? Bom, narrar é diferente de mentir. Quando pessoas, às vezes, no meio de 3.000 pessoas, o Chico levantava os olhos em direção a uma janela, simplesmente para ver o movimento. Mas isso é porque a parte espiritual já estava capturando alguém que estava precisando dele e que não iria passar por ele. Que entre 3.000 pessoas seria impossível se não tivesse a paciência, que foi a leitura mais lida por Chico Xavier. Mas às vezes a todos não tinha essa paciência. Ao fato de levantar os olhos e banar a mão, eu vi muitas vezes companheiros diziam, vamos deixar um lugar para outro, porque o Chico me viu. Era a mesma coisa que eu estivesse falando aos ouvidos de Jesus. Então, são muitos fatos. Nós precisamos até responsabilizar mais os nossos sentimentos, a fim de que possamos expressar com muito amor, com muita dedicação. Porque bater palma para Chico Xavier é enganoso. E nós vivemos mascarados de ilusão. Porque palma é barulho, e o Evangelho do Chico é silencioso. Sim. E como é que está agora o grupo da prece? Quais são os dias de reuniões? Como é que vocês fazem? Porque quando a gente chega lá, é sempre um movimento, é muita gente que chega, é gente que chega com violão, e é como se o Chico estivesse por ali. Sim, o sentimento do povo para o Chico torna-se o mesmo dele para o povo naquela época. E a abertura da Casa da Prece é sentimental. Todos que chegarem têm a sua vez de comunicar conosco, dizendo o que é que trouxe para o Chico, levando para a Casa da Prece e levando para as suas casas a dedicação, o amor que o Chico impregnou em cada criatura. A Casa da Prece é o ninho que corda todas as plumas do amor. E como é que é o trabalho hoje de lá? O que é que vocês fazem? Hoje, devido a essa turbulência da pandemia, desses vírus que estão por aí, nós temos o cuidado de atender poucas pessoas, mas sendo que chegam, tem a distância normal, mas o Evangelho é feito na terça-feira, um estudo, na quinta, na sexta, que é o Vivência Xavier, que você já participou, eu continuo do mesmo jeito, dando guarida ao Evangelho no coração daqueles que chegam. E sábado também, à noite. Donda, eu queria que você falasse, mas antes de você falar, eu vou mostrar aqui a nossa casa para vocês, que com aquela situação a gente não mostrou. Eu vou compartilhar aqui, vou interromper, porque eu queria que você ouvisse essa história. Um momentinho só. Felipe, por favor, compartilha Felipe, você está me ouvindo? Compartilha, por favor, o PowerPoint da casa, só na foto do irmão Luiz. Então, esse aqui, da direita para a esquerda, o terceiro, é o nosso presidente que já está desencarnado. Ele que foi a Uberaba, estava chateado e disse que não queria mais participar de casa espírita nenhuma. Aí o Chico pediu para que ele aguardasse até o final da reunião, ele aguardou e o Chico falou que ele tinha um propósito, que Bezerra de Menezes tinha um propósito para ele, que era para ele juntar alguns amigos e abrir uma casa. E foi assim que o nosso posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes foi aberto e em 64 começou a funcionar. E quando o Chico vinha ao Rio de Janeiro, que vinha ao Marieta Gaio, a Petrópolis, a Campos, quando ele vinha ao Marieta Gaio, essa turma antiga da nossa casa,
toda, e nosso vice-presidente também, que está nos ouvindo, eles participavam com o Chico desse encontro sempre no Rio de Janeiro. Essa é a nossa casa. Pode passar, Felipe, que o menino de lá, o Marcos da Alemanha, não conhece. Esse é o irmão Luiz, o seu Carlinhos, que é o nosso atual presidente. Seu Carlinhos conversou muito com o doutor Inácio, Dona Aparecida, eles iam a Uberaba também. Seu Carlinhos conhece toda essa turma da antiga. Disse que foi muito... Hoje ele estava conversando comigo, dizendo que ele visitou muitas obras do doutor Inácio. Essa é a nossa sala de maca. A evangelização. Essa foto você conhece muito bem. O Mateus já está grandinho, mas eu adoro essa foto. E essa aula aí é uma aula sobre Chico Xavier. Nossa irmã Ivanilde. Aí é a família de Eurípides Barçanufo. Eurípides. Bezerra. Nosso patrono, doutor Bezerra. É isso. Então, Donda, eu queria que você falasse sobre a água. A gente aqui faz um trabalho, todas as casas espíritas têm seus copinhos d'água. Hoje nós vamos ter uma mentalização da água. Como é que era essa água fluidificada? O que acontecia de tão especial? Que uns falam em efeito físico. Como é que é essa água nos tempos de Chico? A Janete está aqui conosco. Quando nós estivemos na Casa da Prece, a Janete viu coisas caindo do teto e olhava e não entendia nada, o sabor da água, e ela estava, na época, com uma enfermidade, e, graças a Deus, deu tudo certo. Vamos falar dessa água? Bom, a Sheila era a dirigente da fluidificação das águas, né? Com a do Bezerra, Luiz, mas ali estava a fluidificação amorosa de Chico Xavier. Dependendo da sua posição de enfermidade, a água era específica. Eu vou contar uma história comigo mesmo, não é para engrandecer. Eu tinha um dente que já estava perdido. Mas eu não comentava na água. Eu ia no dentista, não tinha jeito, já estava perdido. A minha dentista tentou levar para a faculdade para estudar. Eles queriam extrair o dente. Eu falei, não vou extrair. Mas um dia eu cheguei no Chico e disse, você está incomodada, minha filha? Porque eu não levava problema para o Chico, como a Zé Maria falou. Eu ouvindo os problemas dos outros, eu sentia um obstáculo que ele tinha que pular e eu também tinha que pular esse obstáculo. Nós não temos problema, nós temos obstáculos, não é? Aí eu falei, tem um probleminha só no dente, Chico. Ele disse assim, você traga uma garrafa? Eu poderia te dar a garrafa, mas você tem que fazer alguma coisa. Você faz alguma coisa, você traz a garrafa e põe lá no quarto, nós vamos pedir para a Sheila. E essa garrafa eu esqueci, ficou lá 3 dias. Um dia você esqueceu da água? Não, Chico, eu estou a dor de ti, mas leva água porque achei já. Era para colocar uma mulher, simplesmente, uma colher de sopa rasa em meio copo d'água. E ali eu bochechava. Essa água, por incrível que pareça, ela virava uma nata, parecia um leite talhado. Eu estou com o dente até hoje. Então, são vários os fatos. O Oswaldo, que é um companheiro nosso no Ideal também, uma vez trouxe vários garrafões, até abusivamente, né, para fluidificar. Colocou no quarto do Chico, mas acho que 2, esqueceram de botar água. Então, levaram, chegou no meio do caminho e falou assim, eu não pus a água, como é que eu vou fazer? Então, enche e leva. Ele levou para São Paulo e deixou na garagem. Como ele não tinha colocado no quarto do Chico, não deu muita importância. Aí, um belo dia, depois de uma semana,
A empregada pega a água e joga para lavar a garagem. Ali estava todo o perfume, e esse garrafão nem no quarto do Chico tinha ido. Tamanha era a vontade de quem levou, a Sheila ajudou. Então, são vários fatos, e parece assim, até é cômico a coisa. Mas a Sheila, junto do Chico, era a precisão da cura. Então, a Sheila, ela, a gente sabe, né? Mas era muito importante nessa época, nessa fluidificação das águas, não é isso? Isso. E aquele caso do cheiro de sempre rosas? estava presente no quarto. Aquele caso das rosas. Eu esqueci o nome daquele rapaz que uma vez chegou lá e contando que chegou no meio do caminho, no ônibus, ele pegou a garrafa e bebeu e falou, isso não está com gosto de nada mesmo? Como é que é aquela história do ônibus? Eu esqueci o nome dele. Lá na Casa da Prece, ele falou que estava com gosto de pétalas de rosa. Esse eu não me lembro quem foi, mas eu sei da história. É porque ele estava um pouco doado. A Sheila participou da vida dele, justamente lá no ônibus, mas tudo foi porque o Chico fez o pedido. Tinha os bilhetes nos bolsos do Chico. Eu tenho um fato para contar também a respeito desse perfume. É um testemunho, né, que aconteceu comigo. Eu estava com a tia internada no hospital, tinha uma semana. Ela tinha hemorragia pelo intestino e nada conseguia parar. Inclusive, teve que trazer os filhos de Brasília, porque o sangue dela era O negativo e é um sangue difícil de encontrar. No sábado, quando eu fui despedir dele, eu falei para ele, Chico, eu estou com a tia no hospital. Ele falou, meu filho, vamos orar. E pegou na minha mão. Mas ele tinha um jeito característico de pegar quando ia transmitir alguma coisa, não era normal. Pegou na minha tá. Aí fechamos a casa e eu fui embora. Quando eu entrei no carro, eu senti o perfume. Eu cheirei minha mão, o perfume. Fui embora para casa. No outro dia cedo eu ia visitar ela, 8 horas lá no São Domingos, que era no domingo. Aí acordei de manhã, lavei o rosto, lavar o rosto, senti o cheiro da rosa outra vez. Não saiu. E eu fui visitar ela. Cheguei lá, cumprimentei ela, tomei benção e tudo, conversei. A coisa está do mesmo jeito. Aí fui embora. No outro dia de manhã ela teve alta. Acabou a hemorragia. E o perfume, depois que eu saí lá do hospital, acabou, sumiu da minha mão. Então, o Chico era isso, né? Ele não dizia nada, ele fazia. Vocês que conviveram com isso, viveram esse evangelho vivo, o que vocês têm para passar para a gente que anda tão chateado nessa pandemia difícil? Tanta gente que a gente vê de tantos lugares, não só no Brasil, no mundo inteiro, uns melhores, outros piores, mas a situação está grave. E eu queria que os dois falassem. Primeiro, a Neuza fala e depois a Zé Maria fala em relação ao que a gente está passando nesse momento. Toda essa experiência de fé, de tudo, todo esse aprendizado, o que vocês passam para a gente? Eu primeiro, né? Sim. Então, com muita força na minha alma, estou mergulhando no meu espaço íntimo para pedir a Deus nesses instantes, para que a pandemia que nós estamos vivendo, nesse burburinho, nessa incompreensão e inconformação do ser humano, que tudo isso é válido. Nós temos uma companheira que sempre escreveu também, a Sinira Pires, se alguém gostaria de ler, é importante. Tudo repara o nosso bem. Todos os fogos da nossa vida, como o Chico Xavier nos ensinou, a gente tem que ter o poder da fé. E nós temos uma carteira de identidade igual. Todos têm a mesma carteira de identidade, que é a carteira da necessidade. Mas a fonte inesgotável é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
ainda contemporâneo do nosso Chico Xavier. É preciso, então, ajoelhar espiritualmente e pedir aos céus para alcançar o nosso interior. Como Jesus disse, que o reino do céu não é daqui, que é o reino dele. Então, ele espera todos nós do seu reino. Como agora está sendo a apuração, que não é prova, são experiências para nós seguirmos a nossa vida espiritual, nós precisamos acordar nessa escola, enfronhar o nosso travesseiro na fé. Nós temos duas vertentes em nosso corpo para solucionar a água do nosso corpo, o sal do nosso corpo. É trabalhando muito ou chorando depois. Então, se nós quisermos lubrificar o nosso futuro e conhecer os nossos vizinhos espirituais, tomar cuidado, então, com os pensamentos. Mesmo entre fogos, entre burburinhos, nós temos que estar pronto para aquilo que o céu determinar para nós passarmos com muita contribuição de ajudar a Terra. Se a Terra cresceu no universo, ela está esperando que nós cresçamos também junto a ela. As vibrações estão bem pesadas para nós. Mas por que não ser um dos lados dos superiores para colaborar com a humanidade? Então, quando a gente diz avantes, companheiros, é para estarmos juntos, porque a vida implica em viver. Viver implica em conviver. E viver é estar juntos. Vamos nessa. E o senhor, seu Zé Maria, o que o senhor falaria de toda essa experiência do lado de Chico Xavier? O que o senhor, qual é a sua mensagem nessa pandemia para as pessoas que estão... Tem muita gente que está saindo da depressão, tem gente que continua em depressão, tem amigos nossos com problemas. O que o Chico falaria? O que o senhor acha que a gente deve fazer? O que o Chico falaria, eu não sei. O que ele não falaria, eu tenho certeza. Mas o que ele falaria, eu não conheço, porque o estágio evolutivo dele é muito alto, a gente não consegue. Possivelmente estaria nos apoiando e dando toda a força como está. Mas esse momento é um momento tão importante da humanidade, mas tão importante que as pessoas não estão dando importância de tão grande. Porque o verdadeiro cristão, como diz Allan Kardec, na verdade, ele aguardava esse momento. Eu vejo as pessoas falando assim, mas estou doido para voltar ao normal. Mas o que era normal? Se eu, antes dessa pandemia, via tudo anormal, não tinha nada normal no nosso relacionamento, na nossa vida. É interessante as pessoas pensar assim, entrar em tristeza. O verdadeiro cristão, ele está esperançoso. Ele está já quase feliz, porque ele viu uma luz no fundo do túnel escuro. Porque nós estávamos num túnel escuro. As relações pai-filho, relação de família, relação social, relação política, relação econômica. Eu ficava pensando, gente, aonde nós vamos parar com essa situação? Mas agora não, me enchi de esperança. Eu vou contar um fato que aconteceu. Eu entrei num estado quase de depressão, antes de pandemia. Isso 2 anos atrás. Triste. Falei, gente, a Terra não tem solução. As pessoas não querem mudar. Eu vejo por mim a dificuldade que eu tenho de mudar. Eu já andei por ali com a Rose. Então, eu via essa dificuldade. Eu ficava moado dentro de casa, quieto, em depressão mesmo. Aí, numa quinta-feira, eu tive que fazer uma viagem na cidade próxima aqui. Eu fui, mas à noite, na sexta-feira, de quinta para sexta, eles devem ter me mostrado tantas coisas lá em cima que eu estava errado, que eu voltei numa animação, eu voltei numa coragem e comecei a raciocinar. Mas, peraí, como é que eu, espírita, cristão, tenho que me comportar diante da situação que eu estou vendo na Terra? Eu tenho que conviver com essa diversidade. Aí eu fui imaginar o Chico. O Chico conviveu com nós todos, repletos de erros, de enganos, de ilusões, não compactuou com nenhum erro nosso, mas não vinculou. O que eu chamo de vincular? Não pensou mal de nós. O Chico só pensava bem. A gente chegava perto do Chico,
parecia que o santo era a gente, não ele. Porque ele fazia isso. Ele acreditava no ser. Jesus também conviveu em volta de uma situação horrível. Quem vê, quem estuda aquela época, como se viu os códigos que tinham que respeitar, a diferença entre as posições sociais era imensa. Ele conviveu com tudo isso, sem compactuar com o erro, mas não vinculou com ninguém. Por quê? Porque não condenou. Todas as vezes que nós condenamos ou observamos o erro no outro, nós estamos com um pensamento negativo. Então, nós estamos na zona negativa. Eu não posso pensar mal de ninguém. Por quê? Porque se eu pensar mal, eu entrei na faixa negativa. Aí tá. Aí eu cheguei lá no grupo da prece. Era dia do Vivência Xavier. Aí a Neuza chegou para mim e falou assim: Zé, hoje o evangelho é seu, a senhora não veio. Qual que é a lição? Abrir lá o homem no mundo. Aí eu fechei. Pensei, gente, não precisa nem de eu ler, que eu estudei isso daqui hoje, a manhã inteirinha. A primeira frase: fosse convidado a viver num mundo de diversidades. Olha aí. Então, eu tenho que viver nesse mundo de diversidade. Como agora? Estamos esperançosos. Por quê? É um convite de Deus. Eu ficava pensando assim, gente, quando que eu vou me tornar um cristão verdadeiro? Porque, pela história, aqueles discípulos do Cristo, todos eles sofreram um trauma muito forte. Pedro, por ter negado o Cristo 3 vezes, segundo as Escrituras Sagradas, ele saiu correndo pelas ruas de Jerusalém e foi encontrado sentado num degrau da rua, chorando. Olha o trauma que ele sofreu. Dali para frente, ele foi outro Pedro. Paulo, a mesma coisa. Tomé, a mesma coisa. Então, eu ficava, gente, quando que vai acontecer comigo isso para mim me tornar um verdadeiro cristão? Para mim poder ter a oportunidade de provar que eu sou fiel a Jesus. Porque até então não tivemos essas oportunidades. E agora nós estamos tendo a oportunidade. Então, essa situação da pandemia é simplesmente uma oportunidade divina para o nosso crescimento interior. Simplesmente isso. Não é outra coisa. Eu não sei por que ficam tão preocupados, né? Eu acho engraçado, às vezes eu falo nos meus comentários. O espírita lida com a morte com a maior naturalidade. A morte é uma naturalidade. As pessoas falam, não, não chora não, seu filho está vivo, isso e aquilo. Nunca vi o Chico falar isso. Estou explicando para nós falamos. Né? Mas é engraçado. Morre de medo de morrer. Ora, se nós interpretamos a morte natural como um processo natural, por que nós temos medo de morrer? Para que medo? Se a morte não existe para nós espíritas. Eu ia te dizendo, o Chico nunca respondeu isso a uma mãe, mas é interessante. Ele mostrava. A mãe ia lá, chorava, pedia coisa, ele conversava. Aí, no fim da noite, ele entregava uma carta da mãe. Ele não falava que o filho estava vivo. Ele entregava a carta. Ele provava que o filho estava vivo. Então, é isso. Eu não sei por que esse receio nosso, se nós somos cristãos, dessa pandemia. Por que esse medo de enfrentar essa situação? Temos que tomar as cautelas necessárias. Temos que usar máscara, procurar o isolamento, quem pode fazer o isolamento, mas não ter receio. Por que receio? Eu fico me questionando, tem hora que eu tenho que perguntar, por que receio? Por que medo? Se eu estou na mão de Deus, se Deus é meu Pai, para que ter medo? Se eu tiver que partir, vamos partir. Se eu tiver que ficar, vamos ficar. Sem receio, sem medo.
mas eu vejo isso uma oportunidade para nós melhorar o nosso interior, a nossa fé. Vocês estão vendo que nós não temos fé? Se Jesus viesse aqui, ele ia dizer a mesma coisa que ele disse para os discípulos deles. Homens de pouca fé. Não estamos tendo fé, ué. Seguimos a doutrina espírita. Eu conheço companheiros que têm 30, 40 anos de doutrina. Tem receio. Mas receio de quê? Você observa na vista. Você vê na Neuza, a Neuza falar, olha lá para ela. Ela não demonstra nenhum sinal de medo. Não. Nenhuma preocupação de medo. Ela está preocupada em fazer, em trabalhar, em conquistar. De que forma que eu vou fazer? Como? Deve-se fazer. Mas sem receio. Porque a morte verdadeiramente não existe. O que eu disse a você, eu ia aprender engraçado, porque quando o Chico estava assim, mais dificuldade, que ele ficou 1 ano sem ir na casa da prece, a gente passava lá. E ele falava para mim assim, eu quero fazer um trabalho assistencial no Alto da Badia. Gente, eu olhava, pensava, gente, mas como? Eu ficava pensando, de que jeito? Passava um tempo, ele falava de novo. Falei, mas não é possível. Como é que o Chico vai sair daqui e fazer um trabalho assistencial no Alto da Badia? É porque eu tive uma loja lá. E falou umas 4, 5 vezes. Bom, esqueci aquilo e ele também. Porque ele plantou a semente. Eu que tinha que germinar ela. Depois de uns 5, 6 anos, nós tivemos uma notícia através de um livro do Carlos Barcelli, do Inácio, falando que ele estava trabalhando no Alto da Badia. Estava servindo uma sopa no plano espiritual, lá no Alto da Badia. Aí que eu despertei e falei, peraí, para o Chico a morte não existia, para mim existia. Agora, depois de 30 anos de espiritismo. Quer dizer, na minha cabeça não, mas no meu sentimento a morte existia. Porque eu vou fazer um trabalho assistencial no Alto da Badia. Não, tanto faz no corpo físico como no corpo espiritual, é trabalho. Então, ele me ensinou uma coisa, nunca parar de projetar. Porque a morte não existe. Eu tenho que projetar. Mesmo que as minhas condições físicas não permitem, eu tenho que ter aquele desejo de fazer. Porque a hora que eu chegar lá em cima, o que vai acontecer? Vou fazer. Porque o corpo físico ficou aqui, aí eu adquiri a condição de fazer. Então, é esse o momento. A morte não existe, gente. É uma passagem. E nós, espíritas, agora vamos aprender mesmo. É engraçado, porque uns anos atrás eu fiz um trabalho numa casa espírita de estudo de 4 livros do Chico. Era 2 vezes por semana. Depois, no final, foi uma só. Instruções psicofônicas, Voz do Grande Além, Falando na Terra, a série. Né? Que é fantástica aquela série. Nós todos tínhamos que estudar aquilo lá. Porque aquilo lá é um prosseguimento dos estudos de Allan Kardec. Que ele convocava os espíritos na Associação Parisiense para contar a situação que aquele espírito estava do outro lado da vida, nos mostrando para depois classificar os espíritos. O trabalho do Chico foi igual a esse. Foi igual a esse trabalho. Então, ali, os espíritos que desencarnavam, se viam em situações difíceis, vinham ali, melhoravam, depois retornavam e ia confessar o seu erro, para nos ajudar a entender. Então, essa série de livros é importantíssima. E eu fico pensando, a gente não consegue saber o que é o Chico. Muita gente pergunta, Chico não tem jeito de explicar, de tão profundo que é. Falando da Terra, a primeira mensagem é de Rui Barbosa, a segunda de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ali justificando aos brasileiros por que a República não deu certo. Agora, você imagina, quantos anos esse espírito ficou sofrendo de ver os brasileiros acusá-lo de ter feito errado a República e ele não ter a oportunidade de justificar os brasileiros.
O Chico deu essa oportunidade a esse espírito de explicar aos brasileiros por que ela não funcionou. Agora, vocês imaginam. Que coisa fantástica. Né? Então, o Chico não tem jeito. O senhor falou uma coisa que é muito importante para a gente, trabalhadores de casas espíritas. Aqui tem vários trabalhadores de vários lugares diferentes. Ele não falava nada de negativo, né? Ninguém para ele não acusava o defeito de ninguém, dos trabalhadores principalmente. Às vezes a gente num grupo a gente fala o erro do outro e ele não fazia isso. Como é que ele tratava vocês? Tratava nós como se nós fôssemos perfeitos. E isso incentivava, né? E às vezes a gente pensa no erro do outro, mas não fala. Mas ele nem pensar, não pensava. Ele só via o lado bom. Eu não contei a história dos dois espíritos que apareciam lá? Sim. Ele viu o lado positivo daquela imagem negativa. Esse é o Chico. São dois. Eu prefiro pensar que são seus protetores que tomaram essa forma para te proteger. Olha aí. Ele viu o lado bom. O Chico não viu o lado ruim. Nós enxergamos porque o mal está dentro de nós. Sim. Desconfiamos dos companheiros. É interessante, eu tenho essa percepção de sentir. Eu vou muito nas casas espíritas diferentes. Eu não paro numa casa só. Sempre faço um trabalho. Sou chamado para fazer estudo de um livro numa casa, depois vou para outra, depois vou para outra. Eu me sinto só. É impressionante. Estou sentado na mesa, me sinto só. Não tem nenhum companheiro comigo que eu possa confiar. Porque no primeiro deslize que eu der na minha fala, a acusação vem em cima. Então, não é amigo, são inimigos que nós temos. O dia que nós tornarmos amigos, sim, nós vamos ser diferentes. E nós estamos nessa época. Por isso que a oportunidade agora é importante. Se nós não formos amigos verdadeiros agora, não vamos suportar. Esse é o tema. Doutor Bezerra de Menezes fez uma palestra no mundo espiritual e foi transmitido para nós através de um médium lá de Belo Horizonte. Sim. Chamado Atitude de Amor. Diz ele que se nós não, olha o termo que ele usou, se nós não formarmos uma trincheira de amor, não vamos suportar esses momentos de agora. Isso ele falou 10 anos atrás, não foi agora. Mas consegui entender o que é amor, o que é uma trincheira de amor, porque nós estamos numa guerra. Não está a guerra contra o vírus? Nós estamos numa trincheira. Se nós não tivermos amor, o que é amor? É a confiança mútua. Eu não posso pensar uma coisa e falar outra para você. Isso não é amor. Isso não é amor. Amor é tudo que eu senti, eu transmiti para você. E você para mim. Aí sim, aí não tem uma brecha. Os processos obsessivos acontecem por isso, na relação entre duas pessoas, porque não tem um verdadeiro amor. Você vê, eu estou reestudando, porque de certo tempo para cá, eu percebi que eu tenho que estudar a doutrina de novo. Então, eu peguei a série André Luiz de novo, para estudar toda ela. Agora, miudinho, frase por frase, palavra por palavra, para mim poder entender, porque eu não entendi. Eu li tudo, mas não consegui entender ainda. Agora estou renovando esse entendimento. O livro Emmanuel foi o primeiro livro ditado por Emmanuel para o Chico. O título é Emmanuel, o livro. Ali é interessante que até então nunca vi nenhum médium, nenhum palestrante comentar sobre esse livro. Aquele livro ali é o projeto do trabalho que o Chico e a equipe de Emmanuel ia fazer na Terra. Ali ele traça todo o projeto e justifica o motivo pelo qual esse trabalho do Chico e da equipe de Emmanuel ia acontecer na Terra. Mostra desde os primórdios do cristianismo, vem mostrando para nós os nossos enganos, os nossos erros.
muitos de nós, é interessante, quando lê esses livros, eu já vi muitos comentários. Diz assim, que Emmanuel está criticando a religião católica. Não, 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 não. Não é isso, não. Ele está mostrando os nossos erros que nós cometemos nos desvios do cristianismo, do ano 365 para frente. Por isso é aqueles romances. É engraçado, porque Emmanuel tem só esses 4 romances, né? Verdade. 2000. Só esses 4. Eu li romance. Eu fui ler, eu não vi nada de romance. Aí eu perguntei para o Chico, mas Chico, os romances de Emmanuel é engraçado, eu vi, mas não li, mas não é um romance igual a gente está acostumado a ver. Ele falou, não, meu filho, Emmanuel usou o título romance para atrair as pessoas para ler. Porque esses livros é a história do cristianismo. Do primeiro ano do cristianismo ao ano 365, aonde foi que ele se desvinculou do cristianismo verdadeiro. Então, é preciso que a gente volte a reestudar de novo. Olha o tempo que nós estamos tendo nessa quarentena para fazer isso de novo. Ao invés de ficar desesperado, com medo, com angústia, com tristeza, com depressão, estudar de novo, conhecer verdadeiramente aonde foi que nós erramos, para ver se nós não erramos de novo agora. Essa é a última oportunidade que nós estamos tendo na Terra. É um convite de Deus para nós todos. Então, nada de se desesperar, nem ficar triste. Não, aproveitar esse momento. Porque se for para voltar como era antes da pandemia, eu prefiro não ficar aqui. Se for para voltar ao normal antes da pandemia, eu prefiro não ficar aqui. Tem que voltar diferente. Nós temos que mudar interiormente. Essa é a chance que nós estamos tendo. É a oportunidade. É a luz no fundo do túnel que nós estamos tendo. É focar nela e seguir. Porque aí nós vamos ter um mundo melhor. Quem não gostaria de viver com amizade, com companheirismo? Que alegria quando nós encontramos. Quando eu encontro com a Neuza, pronto, eu me sinto no céu. Porque ali eu posso falar tudo o que eu quiser. Eu posso abrir meu coração com toda a minha vontade. Porque eu escrevi isso no Dia do Amigo. Eu falei, meus amigos gostam de mim do jeito que eu sou, né? E me ajudam. Quer dizer, não é exatamente isso aí, né? Que a gente tem que se aceitar e aceitar o outro e não criticar o tempo todo. Sim. E Deus ofereceu essa oportunidade agora com essa quarentena. Que melhor oportunidade eu tenho com meus familiares, com aqueles que eu tenho um compromisso, de me abrir espontaneamente. Olha aí. Se não fosse isso daí, nós não ia abrir de jeito nenhum, ia continuar do mesmo jeito. Falsos, do mesmo jeito. Por isso que hoje eu vi uma notícia, às vezes te entristece, outras vezes não, que o índice de divórcio aumentou 18% nessa pandemia. Mas isso é uma consequência natural que ia acontecer. Por quê? Porque já existia antes, é só a regularização. É tomar a decisão. Se você está numa coisa que não está dando certo, por que você vai insistir? Das duas, uma. Ou você melhora e conserta, faz tudo certinho, ou você sai e vai fazer outra coisa. Porque senão você vai perder aquele tempo. O que adianta, por exemplo, um casal onde a esposa está com raiva, está desconfiada, ela vai fazer a comida, ela faz de qualquer jeito, ela vai fazer a roupa, nem arruma, deixa aí. O marido acaba o serviço, vou para casa. Não, chega lá, vou ficar no boteco. Aí, está tudo errado. É melhor, então, se assumirem. Então, dos 18%, é os acertos que precisava ter. Então, graças à pandemia, as pessoas vão tomar um rumo. E é para isso que nós precisamos observar esses momentos. Acertar as arestas.
Neuza, eu queria que você falasse agora sobre as doenças, porque assim, a gente tem uma compreensão que você fica com problema, alguma anomalia, porque tem um motivo, tem um significado, né? Aquele expurgo, porque às vezes a pessoa tem uma coisa, ai meu Deus, como é que vai ser, como é que não vai ser? Qual é o positivo de você ter uma doença, de você contrair alguma coisa para a sua vida futura? Bem, Valéria, toda doença nossa advém da nossa alma, né? O corpo corresponde aos sentimentos. Mas Deus é tão perfeito que quando ele fez o homem, ele criou uma medida para cada um. E dentro dessa medida estão os metros, centímetros que nós podemos usar como cura. Então, a sua alma cura o seu corpo, mas o seu corpo precisa também ser cuidado. Se nós imaginamos assim, se nós esquecermos de escovar os dentes por uma semana, o que é que vai corresponder conosco? Então, se nós esquecermos também da dentição mental, que é uma criação nossa, volumosa, correspondendo ao corpo, o que seria do nosso espírito ainda se nós mesmos estamos mordendo em nós? Então, a cura, gente, é uma coisa muito perfeita que Deus deixou para todos nós. Ele te dá a força, mas a anestesia é o seu comportamento na lei de Deus. Essa lei de Deus que está conosco ainda, ela está só na misericórdia. Ela ainda não chegou na justiça. O Zé Maria foi muito feliz quando ele disse que nós temos que voltar melhores. Se não voltarmos melhores, nós saberemos dizer daqui a pouco que a pandemia chegará hoje, nós mesmos uns servir os dos outros. Por quê? A lealdade de Chico é tão perfeita em nosso meio, ele tem uma ocasião que ele viu tantos espíritas só com o escorpião no bolso. Não punha a mão para doar para ninguém. Então, o que ele disse para nós? Olha, a lealdade com o Cristo é tão forte em minha alma que se fosse para eu pregar alguma coisa da assistência social ou da doutrina espírita, eu preferia morrer debaixo das 4 rodas ou 8 rodas do Fenemê. Fenemê é aquele caminhão antigo, né? E certa feita também, o médico falando para ele, o médico amigo, disse, Chico, mas é verdade que tem espíritos? O Chico falou, a meu ver tem, meu filho. Por que essa pergunta tão forte que está mexendo com a sua alma? Porque eu sou médico há quantos anos, já dissequei tantos cadáveres, mas lá eu não vi alma, não vi espírito, o que é isso? O Chico disse, você, meu filho, foi tão retardado para acontecer esse pedido seu, porque você abriu a gaiola, você procurou o pássaro, né, que é o espírito, com a gaiola aberta. Então, se ele procurasse a alma em nós, fazer o bem, ele tinha encontrado o espírito sofredor que está em nós, que ele poderia ajudar com a força total dele. Mas como ele procurou numa alma que já tinha saído do corpo, ele achou a gaiola vazia. Então, essa cura que você perguntou para nós temos que entender que nós não somos carentes. Nós precisamos só de amor. E o Zé Maria dissecou tudo isso para nós. Graças a Deus, tem uma cura do Evangelho que nós estamos nesse meio. Eu já agradeço a você pela oportunidade, e lembrando também que se nós ateus bem firme, bem forte, com 5 sentidos, não folheando o Evangelho, trazendo essa letra para a nossa prática, que é isso que você faz, e os companheiros, com certeza, a Terra já está evoluída. Porque nós somos componentes da Terra. Temos a responsabilidade de colaborar. Muito obrigada. Verdade. A gente agora vai passar para mentalização das águas. Depois, os colegas já estão, a equipe toda já está mandando aqui um monte de perguntas, de comentários. É importante que a gente faça pelo menos o comentário. E
e aí depois a gente vai pedir a Neuza para fazer a prece final. Agora é a mentalização das águas. A prece é para ficar... A prece primeiro vai ser com a Mandina, e depois das perguntas, aí por último eu vou pedir para você fazer a prece final. Agora é a Mandina. Certo. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos envolvendo. Gratidão a Deus, Pai de amor e de luz, por esse encontro de vibrações, esse encontro tão distante, mas tão perto que aqui estivemos. Temos a certeza das vibrações de nosso querido irmão Chico Xavier a nos envolver neste momento, recebendo essas experiências de nossos irmãos Neuza e José, para que possamos alavancar nosso sentimento, seguindo, confiando em Deus e trabalhando. Jesus querido, Jesus amigo, aqui estamos de joelhos em espíritos e neste momento queremos te rogar, Jesus. Tu que és o médico dos médicos e que essa falange amiga, patrono do nosso lar, Dr. Bezerra de Menezes, possa neste momento estar cuidando de todos os nossos irmãos enfermos, seja do corpo ou da mente. Nossos irmãos que estão nos seus leitos de dores, seja nos hospitais, nas clínicas, nos seus lares, até nossos irmãos nas ruas, mas temos a certeza que ali está o acolhimento. Jesus querido, Jesus amigo, seja com todos os nossos irmãos que neste momento se encontram na depressão, na síndrome do pânico, mas que teu amor, a tua luz, o teu acolhimento possa chegar até a cada um de nossos irmãos. Jesus querido, Jesus amigo, que essa falange também seja, Senhor, com todos os nossos irmãos que se encontram nos asilos, orfanatos, nas delegacias, presídios e penitenciárias, nas colônias, Senhor, aonde estiverem nossos irmãos com desespero, até por momento de materiais, Senhor, que possa ser acolhido. Jesus amigo, Jesus querido, e que rogamos agora que possa, Jesus, tuas mãos estarem estendidas a todas as casas espíritas, instituições, Senhor, que sabemos que ali está o trabalho incansavelmente, recolhendo nossos irmãos desencarnados para esclarecimentos e acolhimentos. Jesus querido, Jesus amigo, só temos que agradecer. Agradecer por tudo que tem nos dado, essa pandemia, acendendo em nós, Senhor, muitas coisas que nós não sabíamos que tínhamos dentro de nós. E como nós ouvimos do nosso irmão Haroldo Dutra, nós estamos no cantinho do pensamento para que possamos buscar cada dia mais a nossa reforma. Obrigado, Jesus, muito obrigado. E que neste momento seja também essa falange com nossos irmãos desencarnados, Senhor, o que estão chegando a certeza de estarem sendo acolhidos de amor e de luz. Nossos entes queridos que lá se encontram também, que sejam fortalecidos, Senhor. Nossos irmãos suicidas, que Maria Santíssima possa estar auxiliando a todo momento para o despertar de cada um. E agora, Jesus, neste momento, rogamos de todo o nosso coração, de todo o nosso pensamento unidos neste momento, que do seu laboratório divino possa ser trazido remédio para nossas águas que aqui estão, que possa ser depositado o remédio necessário para cada um de nós, seja para o físico ou espiritual. E assim, Jesus, só temos que agradecer
Muito obrigado por tudo que nos deu nesta tarde, Senhor. Tantas experiências lindas, Senhor, que possamos levar, Senhor, para a nossa caminhada. Muito obrigado por tudo. E assim agradecidos estamos, Senhor, a essa falange amiga, patrono de nossa casa, doutor Bezerra de Menezes, a ti, Jesus, nosso irmão maior, Maria Santíssima, Chico Xavier, que trouxe hoje essas vibrações para nós. Muito obrigado. Mas, acima de tudo, agradecemos a Deus, nosso Pai de amor e de luz, e que seja sempre feita a tua vontade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora, depois dessa prece maravilhosa, nós vamos ler aqui as perguntas, os comentários. Aqui a Niete está falando: quantas consolações, mais uma vez, Chico nos dá uma linda lição. A Janete disse: belíssima perpetuação dos trabalhos de Chico Xavier. A Yolanda falando que nós temos que ouvir o Zé Maria e o Neuza muitas vezes, lições de vida para o nosso aprendizado. Gratidão. O Marcos: quero pedir, por favor, para que possamos repetir esse tipo de encontro. Uma grande oportunidade, principalmente para mim, que estou longe do Brasil. O Marcos está na Alemanha. Muito obrigado. Marcos, a gente está fazendo aqui às quartas-feiras, às 16 horas, e aos sábados também tem o estudo do Evangelho, às 19 horas. Você pega meu telefone com o seu Zé Maria, que eu vou passando todas as palestras para você, tá bom? E aqui o Ademir está falando que a gente vai fazer nessa pandemia, fazer do limão, na pandemia, uma saborosa limonada. Eu complementando aqui, a gente tem estudado muito, né? Tem estudado muito, tem trabalhado muito, tem feito muita coisa. As pessoas falam assim: vocês estão de recesso? Eu que estou vindo aqui para o Espírito Santo, mas hoje meu turno vai acabar às 22 horas. Aliás, às 22 horas eu tenho um outro encontro. Então, assim, é isso, né? Tudo isso que a gente está experimentando e está aproveitando. Aqui, obrigada, Lourdes Baixo está falando: obrigada pela lição de amor e sabedoria. Cristina Amaral falando: gratidão. Enfim, todo mundo aqui. Não tem nenhuma pergunta, porque as perguntas foram muito bem faladas, então não ficou dúvida, só ficou exemplo de gratidão, de agradecimento, palavras de agradecimento, de gratidão. E, mais uma vez, a gente pode... Eu percebo uma coisa que eu acho interessante em vocês, todos que têm vindo aqui, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, que vocês estão sem as caravanas, sem ajuda, sem uma série de coisas, né? Porque a gente sabe a quantidade de pessoas que vocês atendem. Então, e vocês estão todos tranquilos. Talvez se a gente estivesse no lugar de vocês, estaria: meu Deus, como vai ser e tal. E vocês estão sempre, cada quarta-feira a gente tem um exemplo de tranquilidade, né? De tranquilidade. Isso mexe um pouco com a gente, e é isso que a gente tem feito também. Tem um grupo grande aqui. Hoje, muita gente estava me ligando dizendo que estava com problema na internet, mas a nossa palestra vai ficar gravada, vai ficar numa página e as pessoas vão ver depois, à noite e de manhã e outras vezes. Enfim, a tranquilidade, a harmonia que vocês sempre passam para a gente. Isso é muito bom. Então, aqui também a Tânia ia fazer a nossa prece final, mas a espiritualidade, né, falou, nós conversamos ontem, e eu falei: Tânia, eu vou pedir a Neuza para fazer. Ela: ótimo, Valéria, é isso mesmo, vamos pedir a Neuza para fazer a nossa palestra final, a nossa prece final. Eu quero, mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer a todos aqui
porque nós estamos numa corrente muito bonita, muito bacana, tá às quartas-feiras, não só às quartas-feiras e aos sábados, mas nós estamos, né, com a nossa irmã Zenite, a nosso corpo mediúnico, todo cuidando da espiritualidade da casa, recebendo orientações espirituais. O nosso trabalho edificante está tendo resultado. E a gente tem visto, né? Porque quando tem um trabalho de amor ligado a boas pessoas, a bons espíritos, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica muito melhor e mais fácil. E a gente precisa passar. E como ele sempre disse, né? Isso também passa, tudo passa, e se Deus quiser, a gente também vai passar por isso. Então, agora, peço a Neuza, a nossa Donda, a nossa Dondinha, que faça a nossa prece final. Ó Jesus, nós que estamos aqui dispostos a te acompanhar, nós te pedimos, Senhor, envolver todos nós, e na pessoa da nossa Valéria, abraçamos todos do grupo. E ainda, Mestre, pedimos para que o nosso joelho seja dobrado mais uma vez, para te agradecer. No mundo íntimo da nossa alma, Senhor, precisa ser cristalizado o seu ambiente de paz. Que o nosso tribunal, que é a nossa consciência, Senhor, possa nos advertir cada vez mais no sentido do bem maior. Porque se o bem existe, alguém há de manifestá-lo. E nesse decorrer, Senhor Jesus, das nossas palavras, nós queremos responder com os nossos sentimentos a todos que esperam de nós as vibrações de cura, cura moral, cura intelectual e cura, Senhor, espiritual. Que possamos, nesse intervalo dessa quarta-feira, Senhor, vibrar para todos os grupos também que se encontram em vibração com o planeta. O nosso Brasil precisa muito de nós, Senhor. Que a clorofila da esperança, Jesus, possa estar conosco em nossas decisões. Assim sendo, Senhor, precisamos de muitas palavras, mas não encontramos. Mas encontramos o teu amor que corresponde conosco nas nossas tarefas, nos nossos pedidos e nos nossos desejos de um dia sermos cristãos. Deus abençoe a todos, abençoando todos nós, para que possamos estender as nossas mãos junto ao coração e ceder um pouco mais na sua cristandade, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus, mais uma tarde de luz, como eu sempre falo, que o nosso irmão Tadeu fala, né? Mais uma tarde de luz, de muito amor. Que Jesus nos abençoe, que Jesus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Donda, muito obrigada, seu Zé Maria. Muito obrigada a todos por mais essa tarde, por mais esse encontro. E até sábado e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Boa tarde. Boa tarde. Deus abençoe. Boa tarde, Valéria. Obrigada por essa tarde maravilhosa. Zenite, obrigada. Boa tarde, a você. gratidão. Lembrando que a Zenite vai ter um encontro na rádio para falar de Bezerra de Menezes, no dia 30. Eu falarei depois na rádio, na transmissão que eu passo para vocês sempre. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Vou desligar aqui.